Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Você já deve ter percebido que eu gosto de estatística, e gosto mesmo. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar uma estatística de uma forma que você nunca viu dos assuntos que mais caem na prova de matemática do Enem. Então não saia daí, hein? Inicialmente, nós gostaríamos de fazer algumas considerações, que é o seguinte: algumas questões aqui foram classificadas como matemática comercial. E o que envolve esse assunto matemática comercial? Envolve unidades de medidas, escala, médias, aritmética ponderada, razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais e inversamente, regra de 3, porcentagem, de para, é uma ferramenta que nós criamos, tem vídeo aqui no nosso canal explicando sobre essa ferramenta fantástica, juros, inflação, poder de compra, salário, rendimento, lucro, prejuízo, sobre todos esses termos aqui nós temos também vídeo gravado aqui no nosso canal. Valor presente, valor futuro, também com vídeo aqui, financiamentos, pagamentos parcelados. Se você tiver interesse numa descrição mais detalhada, nós temos aqui no nosso material as provas do Enem de 2009 a 2020, onde tem uma classificação detalhada. Por exemplo, se aqui tem uma questão de valor presente e valor futuro, aqui na classificação desse material consta valor presente e valor futuro, e não simplesmente matemática comercial. Um outro ponto que eu gostaria de esclarecer é que algumas questões foram aqui classificadas como outros assuntos. Que outros assuntos seriam esses? São assuntos, na realidade, menos recorrentes, que são conjuntos, projeção ortogonal, trigonometria, sistemas, coordenadas, matrizes, hipérbole, PA e PG, progressão aritmética, progressão geométrica, maior divisor comum, menor múltiplo comum, quantidade de divisores, módulo e analítica do círculo. Lembrando que nesse material nosso aqui, você tem todas as questões classificadas mais detalhadamente. Se aqui tem, por exemplo, uma questão de trigonometria, que já deve ter caído aí ao longo de 2009 até 2020, umas 3 questões. Então aqui ela está classificada não como outros assuntos, e sim como trigonometria, conforme eu já expliquei aí atrás. Algumas questões eu classifico como raciocínio lógico. O que seriam essas questões? Elas não requerem do aluno um conhecimento específico de matemática. Se você pega uma questão de raciocínio lógico e passa para um professor de português, por exemplo, que tem uma boa interpretação de texto, ele vai conseguir fazer. Já as questões de matemática básica, eu fundi esses dois assuntos num só, mas as questões de matemática básica, elas requerem um pouco de conhecimento de matemática. Talvez um professor de português não vai conseguir fazer muitas dessas questões. Mas são operações com frações, algumas continhas, coisa bem simples. E temos também as questões combinadas, que são aquelas questões que cobram mais de um assunto na mesma questão. Por exemplo, uma questão de geometria sólida com porcentagem, isso é uma questão combinada. Como eu fiz a classificação? Eu considerei aquele assunto mais importante dentro dessas questões e aí classifiquei dessa forma. Bom, então chegamos no momento mais importante desse vídeo. Eu já vou me retirar para que você tire um print e depois nós vamos fazer alguns comentários e você vai entender direitinho esse quadro aí. Bom, tirado o seu print, vamos então aqui aos assuntos. MB Matemática Básica, Raciocínio Lógico, depois Gráfico, Função de primeiro, Função do segundo grau, Problemas do primeiro, Problemas do segundo grau, Estatística, Exponencial, Logaritmo, Análise combinatória, Probabilidades, Geometria plana, Geometria sólida, Matemática comercial, outros assuntos. Então estão aí os anos de 2010 até 2020, sendo que 2016 tivemos 2 aplicações, primeira e segunda.
Se você somar esses totais aqui, você vai ter o total de questões, que são 45 questões, e somando aí de todos os anos, teremos aqui um total de 540 questões. Agora nós vamos ver qual a porcentagem de cada um desses assuntos que caíram nessas 540 questões. Analisando esses totais, podemos observar que o assunto campeão das provas do Enem é o item número 12, Matemática Comercial, representando aqui 33,9% das questões das provas. E em segundo lugar, o item número 1, Matemática Básica, Raciocínio Lógico, com 16%. Nós agora vamos te mostrar um gráfico de pizza com esses resultados aqui bem interessante. Temos então aqui o gráfico de pizza. Eu vou sair para que você tire um print, mas eu gostaria de fazer aqui algumas observações. Lembramos que esse item número 12, Matemática Comercial, nós falamos nesse vídeo quais assuntos estão incluídos aqui e quais assuntos compõem esse item número 13 que eu estou chamando aqui de outros. Analisando esse gráfico, podemos observar que a fatia maior do bolo pertence ao item número 12, que é Matemática Comercial, com 33,9% das questões. Logo em seguida, vem o item número 1, que é Matemática Básica e Raciocínio Lógico, com 16% das questões. Depois temos aqui os itens 10 e 11 praticamente empatados, né? Geometria plana, geometria sólida. Também aqui o item número 9, probabilidades, etc. Bom, nós esperamos com isso que você tenha aí uma ótima noção daqueles assuntos que mais são cobrados nas provas de matemática do Enem. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas e se ainda não está inscrito no nosso canal, fica aí o convite para que você faça a sua inscrição. Então te vejo no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.